Bom, nesse vídeo eu faço uma revisão, eu já escrevi, né, sobre a introdução na aula anterior, né, e vou resolver analisar a estabilidade ou instabilidade, né, de um sistema não linear, né, utilizando o método de Lyapunov. Eu digo o método chamado método direto, porque ele não resolve a equação diferencial. Tá? É como eu falei, né? Ele analisa, né, uma função candidata, né, que tem que ser positiva definida, tem que ser maior que zero. Tá? E vamos ver, o que eu falei na aula passada, tá? Eu vou exatamente colocar aqui, né, resolvendo esse exercício, né, particular aqui. Tá? Então vamos lá. Então eu tenho aqui, né, no caso, né, vou abrir meu... Tá? Aqui uma revisão, né, rápida, né, da aula anterior. Tá? Eu apenas estou enfatizando aqui. Né? Aqui é função de Lyapunov, estabilidade global e local, que eu vou falar. Né? Estabilidade devida a Lyapunov, né? A ideia de Lyapunov. Qual foi a ideia? Né? Como eu falei na aula anterior, né? A ideia, né, no caso, a ideia, né, é baseada, né, aqui vou até colocar aqui o português, né? A ideia é baseada no conceito de energia. Né? Se a energia total do sistema for dissipada, então o sistema é estável. Né? Aquele exemplo que eu dei lá do pêndulo. Né? Eu movo o pêndulo até uma determinada posição, largo, né? Ele vai dissipando a energia. Tá? Mas é importante o que eu falei, né, pela primeira lei, né, a energia total do sistema, a energia não desaparece, tá? Ela é constante, tá? Que no caso, né, é a energia do universo. Tá? Então ela é transformada, né, no caso, né, em energia dissipativa. Tá? Agora é chamado método direto, né, que eu chamo, né, sem resolver a equação diferencial. Né? As equações diferenciais, se eu for resolver numericamente, é o método chamado, não é o método direto. Tá? Então o método analisa a estabilidade de sistemas não lineares, como também dos sistemas lineares, como eu falei. Então o exemplo que eu vou dar aqui abaixo, né, é um sistema não linear. Tá? Como a energia é sempre positiva, né, as funções de Lyapunov, né, candidatas, né, em vermelho aqui, têm de ser positiva definida, né, isto é, maior que zero. Vou até dar ênfase aqui, né, no caso, né, meu V, né, de x, que é o vetor, né, no caso, né, é sempre maior que zero. Isso aqui que é positiva definida, tá, como nós já fazemos. Agora é importante saber o seguinte, né, na literatura existente, né, existem muitos critérios para analisar sistemas lineares, né? E poucos para sistemas não lineares. Tá? Então, o número, né, de critérios, né, para sistemas lineares, o número é muito maior que para sistemas não lineares. Então, para fazer um resumo, né, exatamente da aula anterior, né, se o tempo aumenta, cresce, né, e a energia total decresce, o sistema é estável, né, o tal do pêndulo, né, eu largo o pêndulo, certo? E, caso contrário, o sistema é instável. Né? Bom, exemplo de sistemas, né, assintótico e globalmente estável, né, sistema assintótico e globalmente estável. Um ponto muito importante, já começa a diferença aí, tá? É o seguinte, a condição necessária para ser global é que primeiro seja local, né? Certo? Quer dizer, se o sistema não for local, né, estável localmente, ele não vai ser globalmente. Tá? Então é exatamente por isso que a condição é necessária, tá? Mas não é suficiente. Tá? Que ele pode ser globalmente estável e ser, no caso, localmente estável e ser globalmente instável. Tá? Então é importante saber isso aqui. Bom, o exercício é o seguinte, dado o sistema, é uma variável só, dado o sistema dinâmico, né, x ponto, né, que é dx sobre dt, né, mais x ao cubo igual a zero, analisar a estabilidade, até eu frisando aqui, né, estabilidade, né, o sistema, né, no caso, ó, é não linear, tá? Só para, né, que é x ao cubo. Tá? Observação, já falei, né? A estabilidade local é condição necessária para ser também global. Então, vou analisar primeiro, né, a condição local.
que eu vou fazer? Né? Vou escolher aqui, né, uma função de Lyapunov, né, uma candidata, né, no caso, né, é uma função de Lyapunov. Eu vou escolher aqui, né, aqui ó, até vou subir um pouquinho aqui, né, função candidata. Isso aqui é a geometria, tá? Ó, meu V de X, eu vou escolher a energia cinética por unidade de massa, por exemplo, tá? Então eu vou escolher aqui ó, um meio de, no caso eu vou chamar de X, tá? A velocidade, por exemplo, tá? Não tem problema, tá? Aqui, ó. Tá? Então, x é a minha velocidade. Né? X ao quadrado e minha velocidade ao quadrado. Não precisa ponto, não precisa nada. Estou chamando de x a velocidade. Tá? Agora, eu vou ver o seguinte. Evidentemente que o x ponto seria a aceleração. Tá? Mas não quero entrar aqui no caso. Então, o meu v de x é o meio de x ao quadrado. Tá? Bom, o que eu vou fazer agora? Né? Agora eu vou acoplar, né? No caso, né? O meu sistema, né, mais a geometria. Né, a geometria. Exatamente como eu fiz, né? Aqui, ó, aqui é a minha geometria. Né, geometria. Tá? E meu sistema, né, no caso, né, qual vai ser? X ponto igual a menos x ao cubo. Olha a coisa interessante. Meu x de equilíbrio, né, no caso, né, é o ponto 0, 0, né? Porque o x igual a 0, né? Meu x ponto igual a 0, como nós já fizemos nos exercícios anteriores. Isso aqui é meu x de equilíbrio. Agora, o importante é o seguinte, se eu usar o Jacobi aqui, certo? Aqui não dá para usar, porque eu tenho x ponto igual a menos x ao cubo, se eu derivar aqui, né? Vou ter menos 3x2, né? Quando eu substituo o x aqui vai dar 0, certo? Então, sistema, aqui eu não posso usar a linearização. Certo? Então aqui eu não posso usar a linearização. Tá? É um caso, né, que eu não posso, tá, usar. É só ver, né? O ponto crítico é 0, 0. Se eu derivar x ao cubo, né, assim, né? No caso, né? O meu jacobiano vai ser 0, né? Certo? Então, ó, é só para fazer, não vou fazer, tá? É só, se eu quisesse linearizar isso aqui, né, seria impossível no ponto 0, 0, tá? Por quê? Porque a derivada é 3x ao quadrado, né? Como x igual a 0 eu substituo, né? Vou ter 0, certo? Vou ter a minha matriz vai ser de um elemento 0, né? Então eu não posso linearizar. Então a minha análise tem que ser uma análise não linear. Tá? Bom, agora, sistema mais geometria. Isso aqui, né? Isso aqui é meu sistema, né? Isso aqui é meu sistema, né? Sistema, né? E ali é a minha geometria, tá? O que eu vou fazer? Olha só, olha o que eu quero. Agora eu vou ver, né? Ó, aqui eu tenho que essa função, né? Tá ótima, né? É positiva definida. Positiva definida. Agora eu vou para a variação dela, certo? Se o sistema for estável, né? A variação com o tempo, né? Dessa minha função tem que ser negativa. Tem que ser negativa. Então vamos lá. Aqui eu tenho ó, V ponto, né? Não custa nada escrever, né? Ó, dV, né? Sobre dt. Né? Isso aqui é igual, a regra da cadeia, né? Aqui para uma variável só, dV sobre dx sobre dt. Certo? Então isso aqui, ó, eu vou ter dV sobre dx, né? Só ver lá, né? Aqui eu tenho, até vou colocar 1 meio vezes 2x, né? Certo? 1 meio é a constante, derivada de x2 é 2x, vezes x ponto, né? Então isso aqui vai ser igual a x ponto. Agora eu vou pegar o meu x ponto, né? Que é até aquela cor azul, né? Que eu escrevi, estão lembrando? Aqui, ó, né? Vou jogar aqui, ó, né? Então aqui eu tenho, no caso, né? Escrever aqui, né? Voltar para o branquinho aqui, né? Isso aqui é igual a x, vou colocar aqui, ó, menos x ao cubo, né? Então, olha que interessante, meu V ponto vai ser igual a menos x elevado a 4, né?
certo? Aqui, né? Observa que interessante, né? Olha que interessante, ó. X elevado a 4, né, é sempre maior ou igual a zero, né? Então, meu V ponto, né, vai ser um número menor ou igual a zero. Tá? Então, isso aqui implica, né? Aqui, ó, olha que interessante, ó. Aqui. Eu posso escrever, né, no caso, né, que vamos colocar assim em ordem, tá? Então eu tenho aqui, ó, o meu V de 0 é igual a 0, certo? Isso aqui, né, que é o pó de equilíbrio, tá? O meu Vx, o meu V de x é maior que 0, certo? No caso, né, para todo x, né, no caso, né, tal que seja diferente de 0. Né? Então está ali. Isso aqui é minha função, né? Aqui é minha função de Lyapunov. Certo? Isso aqui. Tá? Bom, o que eu posso escrever mais? Né? Posso escrever mais que V ponto, né, de qualquer x, no caso, né, vai ser igual a menos x elevado a 4. Né? Aqui eu posso fazer assim, ó, né? Eu tenho que V ponto de 0 igual a 0, tá, no caso, e o V ponto de x, né, é menor que 0, né, no caso, para todo x diferente de 0. Aqui eu vou colocar esse pontinho maior aqui. Então, olha que interessante aqui para vocês verem, né, a ideia aqui, ó. Aqui, ó. Imagine que eu tenho um contorno aqui, vou colocar um verde aqui. Aqui eu tenho um contorno aqui, ó. Não está verde, mas não tem problema. Tá? Aqui é meu ponto de equilíbrio, né? Aqui é meu ponto de equilíbrio. Né? Se eu sair de qualquer ponto aqui, eu vou pegar esse ponto aqui. Aqui, ó. Ele vem, né, vai convergir para cá. Certo? Se eu pegar esse ponto aqui, ó, vai convergir para cá. Por quê? Aqui, repara só que interessante. A energia aqui é maior do que aqui, ela vai decrescendo, né? Vai decrescendo, tá? Então aqui, no caso, né, o meu V, a minha função, né, no caso, né, ela vai decrescendo. Eu vou fazer até melhor, né? Quer dizer, o x ao quadrado, né, vai ser uma circunferência, no caso, né? Então isso aqui é vou escrever aqui, né? Isso aqui, ó, é uma estabilidade local. Porque eu pego qualquer ponto daqui, vou colocar o verdinho de novo aqui, ó. Qualquer ponto aqui ele vai convergir para cá. Né? Sempre, né, a função, né, ela sempre decresce, né, no caso, né, com o valor de x, tá? Por isso que é o V ponto. Tá? Eu tenho meu V, né, a minha trajetória caminhando, e nunca se esqueça, né, aqui não é só a função de Lyapunov, é a função de Lyapunov acoplada com o sistema. Tá? Se eu tiver outro sistema, né, eu tenho outra trajetória. Tá? Então isso aqui é estabilidade local. Né? Então isso aqui até vou colocar só para enfatizar, né, ó, condição necessária para a estabilidade global. É necessária, porque tem que ser local. Certo? Na global, olha que interessante. Tá? Aqui, ó. Estabilidade, agora vamos analisar, né, a estabilidade global. Né? Aqui, análise da estabilidade global. Eu já vi a condição necessária, tá ok. Tá? Ela pode ser local, mas não ser global. Tá? Para isso aqui, eu tenho que colocar, certo? Ó, condições adicionais.
tá? Que eu já coloquei anteriormente. Tá? Então, que são as condições, no caso, né? Eu vou ter que meu V de x, opa, deixa eu botar direitinho aqui, vou aumentar aqui para cá, para ficar mais confortável. Olha só, eu tenho, quando x, no caso, né, tende para infinito, né, o meu V de x, né, vamos ver se tende para infinito, né, certo? Aí o que eu tenho, né? Eu tenho o meu contorno, né? Meu contorno está no infinito, né? Isso aqui implica, né? Chama-se em inglês, né? Unbounded. Unbounded. Né? Quer dizer, quando x vai para infinito, a minha função vai para infinito. E repara que a minha função v de x, né, é 1/2 de x ao quadrado, que eu posso escrever 1/2 de um módulo, né, de x, né, ao quadrado. Quer dizer, quando x tende a infinito, aqui, meu v tende a infinito. Exatamente satisfaz isso aqui, ó, certo? Então, o que acontece, no caso, né? Como eu tenho isso aqui, né, essa parte, né, eu posso dizer tranquilamente, tá, que meu v de x, no caso, né, o meu v de x, né, v de x é radialmente, tá, no caso, né, deixa eu colocar direitinho a letra aqui, para não ficar jogado assim, tá? Vocês estão entendendo, está tudo gravado, mas é bom. V de x é radialmente está, né? Caminha. Então, eu vou colocar em vez de né? Eu vou fazer assim, ó. É melhor. Tende, né? Tende. V de x tende radialmente para o infinito. Por isso que o nome é unbounded. Tá? Não tem contorno, está no infinito. Tá? Então, evidentemente, nesse caso, a minha estabilidade, né, também vai ser uma estabilidade, né, global. Tá? É só você olhar, né, que eu tenho, né, no caso, né, eu tenho um V de x aqui, né, aqui, certo? Nessa região, vou chamar essa região de ômega, né? Já está contido, né, no meu R. Tá? O R tá? E no caso, né, não é um círculo, né, porque é uma variável só. Estou só fazendo uma analogia com isso aqui. Né? Aqui eu mandei isso aqui para o infinito, né? Para o infinito. Né? Então eu tenho que no caso, meu V, né? No caso, né? E repare um fato muito interessante, né? Olha só que interessante. Quando eu mando, até aqui, ó, quando eu faço x tender a infinito, olha só, o que vai acontecer, né? Ó, lá no infinito, vou até eu pegar esse ponto aqui, ó, né? Quando eu tenho esse ponto, né, a trajetória dele, ó, né, nesse ponto, né, ela vai atingir, né, o limite, né, vai ser o ponto de equilíbrio aqui, né? E repara que o V ponto, né, é menos x elevado a 4, certo? Então, quando o x, aqui, ó, o x está no infinito, né, x a 4 vai estar no infinito, né? E à medida que eu vou mexendo com o x, né, a derivada, né, no caso, ela vai sendo negativa, né, certo? Vai caindo para cá. O meu V vai diminuindo, no caso, né? Porque o meu V ponto é negativo. Né? Isso aqui é a mesma coisa, né, que dv sobre dt. Né? Isto é, meu V, né, cai quando o t aumenta. Certo? Então ela é globalmente estável. Né? Assintoticamente. Né? Aqui, assintoticamente. Ela tem para aqui. Qualquer ponto que eu pegue daqui. Porque eu analisei não só o V de x, como o V ponto aqui. Está bem claro?
Então, é importante que o local é condição necessária, mas não é suficiente. Tá? Eu vou parar o vídeo aqui, tá? Eu vou dar um exemplo, né? O próximo exemplo, mostrando que ele é local, mas não é global. Tá? Então eu vou parar o vídeo aqui. Tá?